meio, que o Senhor Jesus Cristo tem toda a liberdade nesta noite, né? De fazer grandes maravilhas e grandes bênçãos em nosso meio, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, nós Te adoramos, Te glorificamos, Senhor, por chegar até aqui nesta noite. Abençoa o Teu povo, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa aquele que está ouvindo, ó Deus, através do meio dessa comunicação, ó Pai, desse instrumento, desse microfone, dessa caixa de som, Pai, aonde chegar o som, Senhor Jesus, dessa voz, ó Deus, possa acontecer libertação, acontecer milagre, alcançar, Senhor, vida, Senhor, para o Teu reino, Pai. Pai querido, abençoe cada um, ó Pai. Nós damos esse culto, ó Pai, aberto, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Quero convidar a irmã Valéria para estar louvando os dois hinos da harpa para nós aqui nesta noite. Glória a Deus. Logo após nós estaremos dando continuidade às oportunidades, amém? Deus está neste lugar. Você tem toda a liberdade de glorificar o nome do Senhor. Deus é bom e maravilhoso. E infinita a misericórdia dele para conosco, amém? Louvado seja Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vou deixar aqui. Vamos cantar o 36 da harpa? Deus maravilhoso e santo. Continua, meu Deus, a nos ajudar, papai. Oh, Deus, a nossa imperfeição, meu Pai. 36. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, que do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas vamos cantar o 16 que o irmão falou aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias que Ele possa apresentar. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais temerei a morte, vencerei por salvo estar. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando,
meu Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor, elevemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Alguém quer pedir um, se eu conhecer, né? Glória a Deus. Algum quer? 115. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar. Não, tá repetindo. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar assim na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar assim na vinha do Senhor. Agradeço a oportunidade, Amém. Jesus. Glória a Perdoe. Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, vos cumprimento com a preciosa paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Fiquemos sobre nossos pés e vamos ler a preciosa palavra de Deus nessa noite, que está escrito no Evangelho de nosso Senhor Jesus. Irmão, cuidado para não engolir besouro. Glória a Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus, conforme escreveu São João, capítulo 3, versículo
Aliás, irmão, vamos para Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Isaías capítulo de número 53, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todos encontraram, digam amém. Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quem pode dizer amém? Amado Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus da nossa eterna salvação, te adoramos, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade que temos de neste lugar, Senhor, denominado de Porto do Areia. Ó meu Deus, te adoramos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A ti, Senhor, tributamos toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração e toda a nossa gratidão, Senhor, porque mais uma vez estamos aqui como os semeadores, com a boa semente, ó Deus, e viemos semear, Senhor, a semente do teu santo e glorioso evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus querido, continua, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre o proprietário desta localidade, meu Deus, desta residência, desta propriedade, os teus servos, meu Senhor. Continue abençoando, ajudando, fortalecendo, e os teus servos, Senhor, as tuas servas que estão aqui nesta noite, que deixaram o aconchego dos seus lares, seus afazeres, para vir aqui, Senhor, transmitir a tua palavra. Ó meu Deus, pedimos que a tua mão gloriosa permaneça estendida sobre o bairro, sobre este vilarejo Porto de Areia, o vilarejo divino Pai eterno. Ó Deus, Senhor navegante, todos os moradores, Senhor, seja alcançado pelo poder do teu santo evangelho. Jesus querido, recebe a adoração da tua igreja, a cada um que vai passar, Senhor, por este, que vai pegar este microfone para falar alguma coisa do teu amor e da tua bondade, seja com cada um. Nós te louvamos, meu Deus, e já te agradecemos, crendo na vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vamos ouvir a princípio a nossa irmã Lindalva. Ela vai louvar ao Senhor. Vou trazer aqui uma palavra de saudação. E depois da nossa irmã Lindalva, nós vamos ouvir uma palavra pelo nosso diácono Maxiel. Acho que eu acertei agora, né? Maxiel. Glória a Deus. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, se na vinha do Senhor. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus é bom e maravilhoso, que nos deu mais essa oportunidade de estar aqui, glorificando a Ele, falando tanto que Ele é bom, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele é o dono de tudo que nós não temos. Ele deixa a gente ter, mas na verdade é dele. Nós estamos só... Agora me fugiu lembra. Isso mesmo. Ele nos dá aquele direito de nós obter os nossos bens, as nossas coisas assim que a gente sonha, mas na verdade é dele, porque tudo que nós temos aqui é dele. O ar é dele, a luz, o sol, tudo é feito pela mão de Deus. Aleluia. E eu quero agradecer a Deus por Ele estar aqui me mantendo de pé, porque não foi fácil, mas Ele me sustentou mais uma vez. Aleluia. Estive enferma essa semana passada. Não foi fácil, mas eu creio que Deus é comigo, com a minha casa, com a minha família e com a vida de todos que estão aqui, os irmãos que estão aqui, aqueles que não vieram também. Deus conhece o coração de cada um. E o vizinho do lado, o vizinho do outro lado, da frente, o vizinho que está ouvindo do outro lado do rio. Acredite, Jesus te ama. E Ele está aqui, querendo te buscar, querendo que você reconheça que Deus é tudo na nossa vida. Não adianta a gente falar, eu tenho porque eu consegui, porque eu sou forte, porque eu sou inteligente, porque eu tenho um emprego bom. Não. Você tem porque Deus te deu a inteligência. Você tem porque Deus te deu o trabalho. Você tem uma família porque Deus prometeu, você vai ter uma família. Igual Deus prometeu para Abraão. E prometeu para Isaac, Jacó, que ele ia ter uma família, ia ser o pai dessa nação. Então, mesma coisa é nós. Eu quero ouvir, eu não vou louvar porque eu não estou muito legal para louvar. Eu vou ler o Salmo 121, porque dessas lutas que eu passei aqui hoje, durante essa semana, a hora que chegou o fim, hoje à tarde, que eu consegui fazer meus compromissos aqui da minha casa, me veio esse salmo. Que eu olhei para cima e falei, Senhor, eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele te guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora para sempre. Amém. É um versículo assim que para meditação, porque o Senhor ele nos dá tudo. Então ele nos guarda, mesmo na nossa fraqueza, debilitada, porque eu fiquei debilitada aqui, o Zé está aqui. Eu não estava conseguindo andar de a pé, que eu fiquei muito debilitada. Mas Deus me deu força. Estou aqui hoje para agradecer. Só para agradecer e agradecer aos irmãos também. Porque cada um que está aqui passou por uma luta, passou por uma dificuldade. Mas Deus trouxe até aqui para nós agradecer e glorificar a Ele. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Pelo sangue
Meus irmãos, a paz do Senhor. É um privilégio muito grande, esta noite, poder cultuar a Deus na beleza da sua santidade. E para você que está ouvindo essa palavra, que essa palavra não é do homem, essa palavra é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o coração. Então abra o seu coração para ouvir as palavras que serão ditas nesta noite aqui, pelo esse santo homem que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Eu quero agradecer ao pastor Fábio pela confiança a qual ele tem nos concedido. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando. O presbítero irmão Delcídio, o parador irmão José Alexandro, meu irmão, meu pai, meu sogro sempre está comigo. E eu louvo a Deus pela vida dele, a vida da irmã Valquíria, a vida de Jailson, que é atitude da minha família, da minha esposa e do meu filho. Peço oração, continuo pedindo oração por cada um de nós. Vamos entrar aqui na palavra do Senhor. Já está com uma semana que minha alma deseja estar nesse lugar. Aqui a Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, aqui ele está presente. Pode ter um, mas a palavra do Senhor ela é eterna, não pode ser parada. Paulo estava na prisão, mas ele disse: estou preso, mas a palavra do Senhor não está presa. Vamos entrar aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo de número 15, o verso de número 11 em diante, que diz a respeito de uma parábola, Jesus contando acerca do filho pródigo. Ele disse: e disse-lhe um certo homem, tinha 2 filhos. O mais moço dele disse-lhe: Pai, dai-me da parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele as fazendas. Lucas registra aqui, meus irmãos, 3 grandes parábolas no capítulo de número 15. A primeira parábola dela é a parábola da ovelha perdida, que o homem tinha cerca de 100 ovelhas, e tendo-se perdido uma, foi ao encontro, deixou as 99 no aprisco, e foi em contra de uma, até encontrá-la. E a Bíblia vai dizer que a encontrando, o achou, pôs em seus ombros e trouxe de volta para a casa do pai. A segunda parábola se encontra no mesmo capítulo, versículo 8 até o versículo de número 10, que fala sobre a dracma perdida, que a mulher perdeu a sua dracma, mas ela varrendo a casa, acendendo a candeia, o achou e chamou os amigos para celebrar com ela. A terceira parábola é a do filho pródigo, que um certo homem tinha 2 filhos, né? E um deles, o mais novo, pediu a herança ao seu pai, para poder desfrutar das coisas do mundo. Das coisas que o mundo nos oferece são pratos, mas são pratos passageiros. A Bíblia diz que há certo caminho que para o homem parece perfeito, mas o fim acaba encontrando a morte. Eu quero me adentrar aqui. Jesus contou a parábola do filho pródigo para os fariseus e os escribas, para as pessoas que estavam ouvindo e para nós mesmos, como forma de ensinar sobre o amor incondicional e o perdão de Deus. Porque por mais que o homem deseja as coisas do mundo, porque a gente tem um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio vai nos definir para onde a gente vai. A gente tem que aproveitar esse livre-arbítrio para adorar a Deus e dizer que Ele é bom e que sua misericórdia dura para sempre. Essa parábola nos ensina que lá no mundo não tem nada para nós. O céu é o nosso lugar. O céu é a nossa morada, e Ele nos ensina o amor incondicional do nosso Deus. Que mesmo a gente estando lá fora, por mais que a gente esteja lá fora, despercebido, muitas das vezes cego, o Satanás tenta colocar em nossas vidas que não precisa de salvação, que o mundo é bom, a gente tem que desfrutar. Não, o céu é o nosso lar.
o céu é a nossa morada. Lucas vai registrar a parábola do filho pródigo, que ele saiu, pediu a herança ao seu pai para desfrutar das coisas do mundo. Mas indo, a Bíblia diz que o seu pai permitiu, deu as coisas a ele, e ele foi até o mundo. E acabando tudo, a Bíblia vai dizer que teve uma grande fome naquela cidade. E ele perdendo tudo, gastando tudo, lembrou-se que quando ele estava na casa do pai, ele tinha tudo. Mas ele foi ao mundo, tentando buscar os prazeres do mundo, mas nada o achou lá. Perdeu tudo. E ele o desejava comer. Ele desejava saciar a sua fome. Mas ali ele desejava comer as bolotas dos porcos. Mas nada ali ele podia comer. E ele lembrou-se da casa do pai. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai tenho que comer? E eu aqui não tenho nada para comer. Vou voltar. Talvez o meu pai não vai me aceitar, mas eu vou dizer a ele: posso ser como teu servo. E ele voltando, o pai o avistou de longe. E quando o viu, correu até a ele, chamou um servo e disse-lhe ao servo: prepare tudo, a melhor roupa, coloque sandália nos seus pés e um anel no seu dedo, e pegue um bezerro ceivado para nós matar, pois esse filho meu estava morto e agora o reviveu. Essa é a alegria de cada um de nós, irmão. Quando a alma vem aos pés de Cristo, nós temos que celebrar, porque esse também é filho de Deus, esse também é filho de Abraão. Quando a alma decide se render aos pés de Cristo, a igreja está pronta para lhe amar, lhe acolher, porque nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus, nós temos que amar uns aos outros. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E a roupa simboliza a nossa justificação. Isaías, no capítulo 61, verso 10, ele vai dizer: regozijei-me muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com o manto da justiça. Ele tem a salvação para cada um de nós. O precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não foi em vão. Não foi em vão a vinda do Senhor a este mundo para morrer por nossos pecados. Ele tem um plano para cada um de nós. Nossa vida não foi feita em vão, não. Ele tem o melhor para cada um de nós. Talvez você esteja pensando: mas será que eu, pecador, tenho salvação? Eu digo a você que tem. Lucas vai dizer, no capítulo de número 15, o verso 10: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 19:10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você, meu irmão, meu querido ouvinte da palavra do Senhor, que está escutando esse aparelho de som, Jesus Cristo, Ele te ama. Não importa a situação que você esteja passando, venha a Cristo, porque do jeito que você está, você não vai ficar. Porque o amor de Deus, Ele vai cobrir as nossas vidas. Ele tem morada. Ele disse que iria ao Pai, mas não deixaria nós só, enviaria o Consolador. Ele está conosco, está preparando uma morada para vir nos buscar. Nós queremos entrar no céu juntamente com você. Você já parou para imaginar o quanto Deus é maravilhoso de fazer o seu Filho amado Jesus Cristo deixar tudo, o trono da sua glória, para morrer por nós? Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos condenados à ira futura, mas Jesus Cristo veio para que nos dê vida, e vida com abundância. Eu quero falar para você nesta noite: a salvação para você, a salvação para cada um de nós. Nós estamos aqui em forma de demonstrar o amor de Deus, que nós te amamos. A igreja não é só dentro de quatro paredes, a igreja é evangelizando o nome do Senhor, fazer notar o nome do Senhor sobre toda a terra. Esse é o nosso dever, de anunciar as boas novas de salvação. Ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei. O fardo dele é leve. O mundo só nos dá fardo pesado. O mundo só nos dá agonia, tristeza, mas Deus, Ele nos dá vida, Ele nos dá paz, Ele nos ama. O salmista disse: aonde eu fugirei da presença do Senhor? Nada se esconde. Ele disse: se eu subir aos mais altos céus, ali o Senhor está. Se eu descer às profundezas do mar, ali o Senhor também está. Nada se esconde do olhar de Cristo. Ele vê nós, Ele contempla, Ele está vendo a nossa luta, as nossas agonias, mas Ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele mesmo falou, né, que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter de bom ânimo. Bem-aventurado é aquele que chega até o fim. Nós queremos entrar no céu juntamente com você, meu querido ouvinte da palavra do Senhor. Nós te amamos, o céu te amamos. Você já parou para imaginar como o céu é lindo? João vai descrever que ali haverá ruas de ouro, de jaspe, de cristal. A glória do nosso Deus está ali. Não vai precisar de luz, porque a glória do nosso Deus resplandece aquele ambiente. Você já viu a árvore da vida, o rio da vida que corre na cidade santa? Esse é o lugar que Jesus Cristo preparou para nós. E Ele acrescenta: não haverá mais dor, nem pranto, nem rancor, nem tristeza. Enterro não há de passar. Tudo isso vai cessar um dia. Mas a gente tem que aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma. Quando a gente diz: você quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador? Talvez a gente diz: eu já tenho Jesus. Mas a gente diz assim: você quer aceitar a Jesus como único, saber que Ele é único e não tem outro Salvador, que só Ele que pode salvar, o único, que Ele é o único Salvador da nossa vida. Venha Cristo hoje. Estamos aqui te esperando de braços abertos, para junto te acolher, para junto entrarmos no céu, para junto irmos adorar a Deus naquele coro celestial e dizer que valeu a pena a gente passar por perseguições, valeu a pena a gente chegar no culto e tiver um ou dois aqui nesse lugar, porque a palavra do Senhor, ela não está presa, ela vai além daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente imagina. Vamos adorar a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela vem durando de geração em geração. Ele está no controle de tudo. Ele nunca perdeu o controle e nunca vai perder o controle das nossas vidas. Por mais que o inimigo tente nos arrancar da presença do Senhor, o céu nos guarda, o céu nos livra, o céu está conosco. E Ele disse: tu és Simão, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja tem velado pela palavra, essa igreja tem velado pelo Espírito Santo que Deus nos deu, porque quando uma igreja perde o temor, nada dela é aproveitada. Mas quando uma igreja vela pela palavra, que é viva, que é eficaz, ela tem Jesus Cristo como centro, como a rocha, e as portas do inferno nunca irão prevalecer contra ela, porque ela está velando, ela está guardando essa palavra que era maravilhosa, que ela nos encontrou. Nós andávamos em treva, mas Jesus Cristo, que é a luz, entrou em nosso caminho e nós pôde clarear. Então venha Cristo, Ele é o caminho da salvação, Ele está à porta. Por pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Ele está à porta, Ele só está esperando o Pai dizer: vai, meu filho, buscar a sua igreja. E a qualquer momento nós vamos ouvir a trombeta soar. A qualquer momento estaremos dando adeus a este mundo. A qualquer momento essas angústias, essas decepções, essas enfermidades que vêm nos assolando, isso tudo um dia vai cessar, porque nós estaremos com Jesus Cristo, o dono da vida, o dono da saúde, o dono de tudo e de todas as coisas. E eu digo: venha Cristo. Se você sentir no seu coração, venha aqui aceitar a Jesus Cristo, ou erga suas mãos para o céu e diga: eu reconheço que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida. Estamos aqui pronto para te amar, te abraçar. Estamos aqui para te dizer que só Jesus Cristo é a solução
para esses problemas que vêm nos assolando. Que só Jesus Cristo, Ele é a solução. E o irmão mais velho ficou com raiva, porque o irmão voltou e viu que nada lá no mundo prestava. Ele reconheceu e disse que no mundo não tenho nada para que eu possa desfrutar. Gastei tudo, voltei com meu pai, talvez ele não me aceite, mas Jesus, ele o aceitou. Jesus, ele trouxe a melhor roupa para ele, colocou um anel no dedo e festivou com ele. O 32 vai dizer, o 31 ele diz, e ele disse-lhe: filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo, alegramo-nos e regozijamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. Venha Cristo hoje, nós estamos te esperando e vamos festejar e regozijar juntamente com você, porque você é uma ovelha. Você é uma ovelha de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi na cruz do Calvário que foi derramado aquele sangue por você também. Não demore, venha Cristo. O dia da manhã nós não garantimos. O dia da manhã só a Deus pertence. A qualquer momento, que nem eu já falei, nós vamos dar adeus a esse mundo e vamos nos encontrar juntamente com Jesus e Deus, os anjos, os arcanjos, os querubins. Vamos nos alegrar, vamos se regozijar no Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui a sua mão tem nos guiado, até aqui a sua mão tem nos sustentado. Por mais que as enfermidades venham nos assolar, mas Deus tem nos sustentado por esses dias. A mão do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo está sobre cada um de nós. Basta nós obedecer a palavra dele, guardar seus mandamentos e obedecer a ele todos os dias, se voltando a ele e reconhecendo que sem ele nada somos. Sem ele somos como uma folha seca, vai para onde o vento levar. Mas quando nós nos encontramos com Jesus, nós estamos na videira verdadeira, que é ele. O profeta Abacuque vai nos dizer, ainda que nos falte tudo, que não haja ovelha no curral e o produto da oliveira minta, mas eu me alegrarei no Deus da minha salvação. A gente tem que ter esse privilégio e essa convicção. Por mais que falte tudo aqui na terra, nós temos que se alegrar que há um Deus no céu que nos chamou, não para ficarmos sentados, mas para levar as boas as boas novas de salvação para o seu coração. Venha Cristo hoje, não demore mais, estamos aqui para te receber. O céu é o seu lar também. O céu, do jeito que Jesus nos encontrou, estamos no mundo de pecado. Ele nos encontrou, nos transformou, nos lavou com seu sangue. Estamos aqui testificando que esse Deus é capaz de fazer por nós. Venha Cristo hoje. Não nos cansaremos de dizer que Jesus Cristo lhe ama, porque Jesus nos chamou para isso, para anunciar as boas novas de salvação e dizer que o céu é seu também. O céu é para aqueles que se arrependem dos seus maus caminhos. O céu é daqueles que escuta e teme a palavra do Senhor e o guarda no seu coração. Estamos aqui para dizer que só Jesus Cristo é a solução para cada problema que vem para nos destruir, que esse mundo está assim, pronto para nos arrancar da presença de Deus. Mas o céu está conosco, Jesus Cristo está conosco e nos garante a vitória. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus e peço que a igreja continue orando por mim, pela minha esposa, pelo meu filho, por minha casa, pelo meu lar. Que Deus em Cristo continue abençoando a cada um dos irmãos. Amém. Glória a Jesus, aleluia. 208 da harpa, irmão, somente a primeira estrofe e o refrão. Em seguida nós vamos ouvir a irmã Nilda também louvando ao Senhor. E nós vamos continuar. Esse relógio aqui, parece que a hora dele está um pouquinho atrasado. Glória a Deus. Não está? Glória a Deus. Aqui é 20h14. Que hora é essa aí?
8:19. Glória a Deus. Então não foi o menino que passou do tempo, não, porque ele estava seguindo por aqui. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então bota o celular aqui, irmão, com a hora correta aqui. Glória a Deus. Eu não sei como é que acerta isso aqui. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Hoje queres te entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Vem, 208, venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Glória a Deus. 8:20, agora está certo, glória a Jesus. Não foi o menino que passou da hora, não, que ele estava olhando para cá, e lá ele deixou 1 minuto, né? Que era 20:14, outro horário. Bom, meus irmãos, Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do diácono Maxwell, né? Que sempre aplicado na palavra e também trabalhando dentro do tempo que Deus tem concedido a ele. Vamos ouvir a nossa irmã Nilda, ela vai estar louvando ao Senhor, para a gente poder dar sequência a este trabalho. Em seguida, nosso cooperador, irmão Zé da Paz, também deixando aqui a sua palavra. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Ajuda aí, irmão Zé, que o senhor já sabe como é que é ali. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor Jesus. Receber no coração a santidade pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Aleluia, só os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos continuem orando, né, por cada um de nós, para que Deus continue nos abençoando e estendendo suas mãos e nos dando vitória em nome do Senhor Jesus. É como o nosso irmão falou, né, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no meio. Né? Então eu creio que o Senhor está aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu vou louvar o Senhor em gratidão a Ele por tudo que Ele tem feito, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja o teu santo nome. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele é grande, Ele é fiel, né? E eu creio que o Senhor está aqui nesta noite. E vamos louvar a Ele em nome de Jesus. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que é dos filhos, sempre velo muito bem.
para sempre serei teu Senhor. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Pelos terrores abatido e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha lei. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixa, meu filho, seja onde quer que andar, ao teu lado para te guiar. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, estamos alegres, estamos satisfeitos, porque mais uma vez o Senhor honra, aleluia, esse grupo tão pequeno, aleluia, mas tão grande na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, a Bíblia diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele faz presente. E aqui nós estamos, glória a Deus, mais de que 3, estamos na presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos ler um versículo na palavra do Senhor que se encontra em Mateus, em João, melhor dizendo. Glória a Deus, para a nossa meditação, para a meditação dos vizinhos que nos ouvem nessa noite através desse som. Glória a Deus. Peço, meus amados amigos, ouvintes da palavra do Senhor, preste muita atenção nesse versículo da palavra do Senhor. Aleluia, que se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra aí em São Mateus, em São João, aleluia, 14, versículo 6. Louvado seja o nome do Senhor, aonde fala do caminho, glória a Deus, que existe só 2 caminhos, um caminho que leva, aleluia, para os céus e outro não leva para os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em São Mateus 14, em São João 14, versículo 6. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Porque ninguém vai a Deus, ninguém vai aos céus
se não for por Jesus Cristo, o qual nós estamos anunciando nessa noite, que só Ele salva, que só Ele que prepara o homem, aleluia, mais vil pecador dessa terra, aleluia, para se encontrar com Deus, aleluia. Um dia nós temos que prestar conta com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós temos que dobrar o nosso joelho diante dele. Aleluia. E que será de você, meu amado? Aleluia, que endurece o coração para a palavra do Senhor. Aleluia, se fosse aqui, aleluia, um baile, uma festa aí de cachaça, de cerveja, de carne assada, aleluia, não cabia ninguém aqui porque era gente demais. Glória a Deus. Mas para ouvir a palavra do Senhor, para, aleluia, saciar a fome da tua alma, glória a Deus, aleluia. Mas aqui estamos aqui pregando a palavra do Senhor. Presta atenção nas palavras que vai ser lida nessa noite aqui, que é a palavra de Deus. Aqui só fala a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Tem dois caminhos, meus amados irmãos. Um você tem que escolher. Glória a Deus. Ou o caminho bom ou o caminho ruim. Mas você tem que, não você vai seguir. Louvado seja o nome do Senhor, que aqui tem um pouco, aleluia, da palavra, um pouco os seguidores do Senhor, um pouco os que faz a vontade de Deus. Glória a Deus, está nessa noite aqui, saciando a alma com a palavra do Senhor. Às vezes é umas palavras simples, às vezes é uma palavra, aleluia, muito simples. Glória a Deus, mas é uma palavra poderosa. Uma palavra que restaura a vida do mais vil pecador, como eu era um dos tais. Eu vivia perdido pelo mundo, fazendo a vontade do mundo, fazendo tudo quanto o mundo queria. Era bebendo cachaça, era bebendo cerveja, era prostituindo, era fazendo tudo que o diabo achava bom. Mas um dia Jesus me viu naquela situação, aleluia, estendeu a mão para mim, e aqui estou testificando do amor de Deus, estou testificando do amor de Jesus Cristo, só Ele salva. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Meus amados, aleluia, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus Cristo, e rogo as orações da igreja ao meu favor, aleluia, porque aqui eu passo por luta. Porque todos nós passamos por luta. Glória a Deus, porque nós somos crentes, porque nós somos servos do Senhor Jesus. Nós não estamos livres, aleluia, de passar por qualquer coisa que vocês também passaram. É alguém que está pensando que às vezes que nós é crente, nós não passa dificuldade. Passa. Nós somos crentes, mas nós passamos também por luta, passamos por coisa difícil na nossa vida. Mas nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, e como nosso advogado e o nosso juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Outra vez. Oh, porque Jesus te ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, são 20 horas e 33 minutos. Nós vamos dividir o tempo para dois servos de Deus trazer uma palavra. Eles são sábios, são inteligentes, então eles vão deixar aqui uma palavra. Vamos ouvir o cooperador José Alessandro e em seguida o presbítero Delcídio. Do tempo do presbítero Delcídio, o senhor pode deixar aí 2 ou 3 minutos para a gente ouvir uma saudação pelo nosso irmão Josivaldo, né, que vai viajar. Então vamos remir o tempo aqui, mas não se esqueça, o tempo é pouco, mas sejam firmes e façam como João Batista. Eu sou uma voz no deserto. Que, sabe, irmão, esses trabalhos, ele é bom porque ele treina a gente a administrar o tempo. Mas isso não significa dizer que por 2 minutos a gente vai falar, irmão, Jesus é bom. Não, é 2 minutos, Jesus é maravilhoso. Vem-se embora, dizer que Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus é bom e é fiel e continua conosco, né, meus irmãos? Desde já, cumprimento os irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Feliz, né, meus irmãos, por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas.
feliz com a vida de cada um dos irmãos. E desde já também, meus irmãos, peço aos irmãos que continuem orando pela minha família, pelo meu lar, e um orando pelos outros, e assim Deus vai nos dando vitória. Glória a Deus, viu, meus irmãos? Meus irmãos, eu vou ser objetivo aqui, que tem nosso presbítero aqui, nosso pastor, e ligeiro tempo. Quero compartilhar com os irmãos Mateus capítulo 1, versículo 1 e o versículo 17, que diz assim: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E 16, 17 diz assim: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. E de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estava em casa, meus irmãos, observando e vendo a grandeza de Deus, né? Porque a gente vê sempre falando sobre a genealogia de Jesus, ou seja, os antepassados, né? Os que vieram antes de Jesus. O pastor já leu aqui a leitura do profeta Isaías, o profeta messiânico, que fala acerca do nascimento de Jesus e de seu sofrimento. Glória a Jesus. E observando aqui, só esse capítulo, primeiro e o segundo, fala sobre Davi e Abraão. Glória a Deus. Não dizendo que não teve mais. Se a gente for analisar ele todo, veio muitas pessoas. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Para que o Cristo fosse manifesto. Não é que eles vieram primeiro de que Jesus. Jesus é primeiro de que todas as coisas. Agora, para Jesus ser manifesto na terra, esses homens vieram primeiro. Glória a Deus. E o que é que nós quer dizer, meus irmãos? Essas gerações que veio se levantando, teve suas dificuldades. Aleluia, glória a Deus. E mesmo assim, Jesus veio dessas gerações. Aleluia, porque muitas das vezes, no dia de hoje, a gente só pensamos que só vem algo bom se os pais for bom. Se as famílias for de uma linhagem, filho de fulano a fulano, puxou a ciclana e a betana, aí tem futuro. Mas para Deus, meus irmãos, Deus pega o nada e faz ser. Deus pega o que não é, porque a vontade de Deus é assim. Estava observando aqui, meus irmãos, hoje o mundo estudioso, aleluia, a maioria das faculdades de quem é formado, não tem como não ter a matemática. Aleluia, é uma das bases. Mas, meu Deus, quando formou o mundo, quem criou a matemática foi ele. Glória a Deus. Foi, meu irmão. Quem calcula nada, mais nada, e dá alguma coisa é só ele. O homem não tem condição. Rapaz, me prove, meu irmão. Aí Deus começou lá sem ter nada. Disse, primeiro dia, segundo dia. Ou seja, já tinha um cálculo por Deus. Deus é a origem de todas as coisas. E a gente vai ver, meus irmãos, Abraão foi chamado amigo de Deus. E teve suas falhas. Você vê ali no Egito como foi a situação dele com Sara, que nós não vamos entrar em detalhe, para a gente ganhar tempo. Ou seja, desconfiou de Deus, falhou com Deus. Mas mesmo assim Deus não o rejeitou. Você, meu querido ouvinte da palavra do Senhor que está ouvindo esta palavra, muitas das vezes alguém já tem dito, não tem jeito, não tem condição. Mas Deus é quem pega aquilo que não tem jeito e não tem condição e faz ter jeito e ter condição. Aleluia, glória a Deus. O rei Davi foi chamado, aleluia, assim Deus falou, homem segundo o coração de Deus. Falhou.
Talvez se fosse na minha mão, como nós somos falhos, ou na mão, meu pastor Fábio, com todo respeito, pastor Fábio ou alguém, diria assim, esse aí não tem mais futuro, esse não tem solução, mas para Deus tem. Glória a Deus. Você pode estar sendo rejeitado por a humanidade, por um mundo civil, mas tem um Deus no céu que tem lhe visto. E apenas um clamor, apenas a aceitação de Jesus como único e suficiente Salvador de sua alma. E você vai ver o trabalhar de Deus na sua vida. Mas vai concluir, meu irmão. É 14, João 14, que o irmão mencionou, 14, versículo 1. Jesus diz assim: não se turbe vossos corações, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. Deixa eu só conferir aqui, para mim não... É isso mesmo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele cumprimenta, dizendo, estou indo preparar um lugar. E voltarei para vos buscar. Para que onde ele esteja nós também. Aleluia, glória a Ou Deus. seja, meus irmãos, diante dessa genealogia, vem levantando. A gente vê aqui 14 mais 14, 30, 42 gerações. E depois o Cristo veio. Glória a Deus. Porque aquilo que Deus fala, ele é assim, quem é carpinteiro e predeiro vai entender. O que Deus fala, ele é prego batido e ponta virada. Ou querendo eu, ou você não querendo, vai acontecer. Porque quem falou foi Deus, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Só que diante do mundo que a gente está vivenciando, é muitas decepções. É difícil você encontrar um e pegar na mão de embora. Nós vai vencer. Agora para dizer, rapaz, você não vai vencer. Aleluia, glória a Deus. E vai nos decepcionando, irmãos. Aleluia. Porque Deus nos entende, Manilda, porque nós é ser humano. Deus se fez homem e veio para a terra como homem, para mostrar e dizer, filho, eu sei o que é que você está passando. Só, meus irmãos, que muitas de nós temos que observar que nós temos uma promessa. Aleluia. E essa promessa ninguém pode arrancar. O inferno se levanta para tirar essa promessa. Aleluia, glória a Deus. Mas quando Jesus olha para o discípulo, ele estava aflito, meus irmãos. Você e eu passamos aflição. Você, meu querido irmão, passa a aflição. E Deus sabe. E Deus conhece. Mas não vai ficar do jeito que está. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabe trabalhar e trabalha na minha e na sua vida. Quando Jesus olhou, porque Jesus conhece o ser humano por dentro e por fora. Nós só conhecemos por fora. Eu estou vendo meu pastor Fábio, estou vendo o irmão Marcel, os irmãos aqui por fora. Agora, quantos creem que Deus vê por dentro? Glória a Deus, Deus vê por dentro. Aí Jesus lança essa promessa. Oh, que promessa maravilhosa. Oh, que promessa linda. Filipenses. Aleluia, glória a Deus. Jesus diz que Paulo diz aos Filipenses que nós não é daqui. Aleluia. Nós é cidadão do céu. Glória a Deus. E diante de todas, muitas coisas que nós está vendo, que não corresponde a mim, eu vou me entristecendo. E essa promessa vai ficando de longe. Mas quando a gente observa, é coisa grande e tremenda, que o inferno não pode tirar da vida do homem, comedor de feijão, de farinha, de arroz, e morar no céu com Jeová. Adorar Ele, lá não vai ter dia nem noite. Vai ser igual o nosso irmão Maxiel citou aqui. Não vai precisar de lâmpada, porque o próprio Deus vai iluminar. Tristeza, jamais. Aflição, jamais. Agora por aqui, nós não é daqui, nós é cidadão do céu. Nós é cidadão do céu. Quantos acreditam, diga amém, glória a Deus. Glorifica Ele por essa promessa. Se Ele prometeu, eu posso ser falho. Se o pastor Fábio prometer, pode ser falho, que é homem também. Mas quem prometeu a você e a mim foi Jesus de Nazaré.
foi dito. Bateu o prego e virou. Não tem como tirar, tem, irmão Zé? Que Deus continue vos abençoando. Amém? Oh, glória, aleluia. Glorificado seja Deus, glorificado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Também quero compartilhar uma mensagem com os irmãos que se encontram no livro de Eclesiastes. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ler duas passagens aqui bem rápido, que a palavra do Senhor já tem falado conosco, né, no decorrer dessa noite, que o Senhor tem uma promessa para cada um de nós, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Livro de Provérbios, nós vamos estar lendo Eclesiastes, né? Primeiro, capítulo número, glória a Deus, capítulo número 5, depois a gente vai ler em Provérbios. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Deus é bom e Ele está presente nesta noite para falar conosco. Capítulo número 5, verso número 1, assim dizem: guardai os teus pés quando entrar na casa do Senhor teu Deus, porque chega-se para ouvir é melhor do que ofertar sacrifício de tolos, pois não sabe que faz o mal. Se, pois, precipitai-vos com a sua boca e com teu coração se pronunciar palavras algumas diante de Deus, porque Deus está no céu e tu sobre a terra, assim seja pouca as tuas palavras, porque há muita ocupação procede os sonos, e a voz do tolo dá muitas multidões das tuas palavras. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus já tem mostrado para nós que Ele tem cuidado de nós. Como o irmão Zé da Paz, eu estava ali ouvindo o que ele estava falando aqui, do cuidado que Deus tem pela casa dele. E ele falando também que o servo do Senhor também passa por prova e por provações, aleluia. Mas o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida da nossa família. Mas a palavra que o Senhor fala conosco nesta noite, que nós devemos guardar a nossa língua, a nossa boca, para que nós não pecamos contra Deus. Aleluia. E eu estava conversando com o pastor Fábio no decorrer desses dias, e o Senhor falou para mim, o pastor Fábio falou para mim: irmão, o Senhor tem que contar um pouco dessa experiência que Deus já deu para você, aleluia. E eu sei que o tempo aqui é bem curto, mas eu quero contar uma experiência que aconteceu, pastor Fábio, que foi algo extraordinário. Eu estava lá na Europa, quando nós estávamos morando lá com um polonês, com um africano e com um nigeriano dentro de casa. E ali, outros brasileiros, nós dividíamos cada cantinho da casa para alguém morar ali, com várias nacionalidades dentro de uma casa só. Aleluia, cada um falando a sua própria língua. Mas de repente, esse polonês, por nome de Paul, esse polonês, ele entrou dentro de casa. E quando ele entrou dentro de casa, quando ele alugou o cômodo lá, um cômodo pequenininho, ele era uma pessoa muito estudiosa. Ele mexia com gravações de DVDs, CDs, ele trabalhava para uma rede de mercado lá, de designers. E ele era uma pessoa muito inteligente, mas quem dava a inteligência para ele não era o Deus Altíssimo, era Satanás. A sabedoria que ele tinha era vindo das trevas, porque Satanás, como foi ministrado aqui já, que há dois caminhos: um caminho que leva à salvação e um caminho que leva à perdição. E este homem, ele era tão entusiasmado pelo conhecimento da matéria. E de repente, no primeiro dia que ele mudou para dentro de casa, mudou para sexta-feira. E eu estava no serviço, liberei a chave para ele na quinta-feira, e na sexta-feira ele levou a mudança dele para dentro de casa. E começou o pesadelo. Quando eu entrei dentro da casa, eu entrei para o corredor. Quando eu olhei para o corredor, já dei de frente à cozinha e olhei para a máquina de bater roupa. A máquina estava aberta e com uma roupa dentro. E do lado da máquina, manifestou um demônio. E aquele demônio falava comigo: eu sou o Exu do Nhonhô. Falei: qual o seu nome? Ele falou: meu nome é conhecido como Nhonhô. Eu sou aquele que cava um buraco no chão e muitos não me vê. Eu me escondo ali dentro e eu cavo até na terra quente. Olha, você vê aqui a ousadia dele. E não sei se os irmãos já viram aquele bichinho que cava um buraquinho na terra quente. E ele, onde você está, onde você vê ele está sempre na terra quente, na areia ali. Ele cava um buraquinho e entra para dentro. E esse demônio estava ali. Eu peguei e falei assim: demônio, sai, você e todas as legiões. E o homem estava lá no quarto sozinho. Quando eu pedi para ele sair, o homem gritou lá no quarto. Ele sentiu o impacto lá no quarto. Aí eu subi para o corredor, fui direto no quarto dele e falei assim: pô, o que está acontecendo?
E aí ele bateu os olhos em mim, aquele homem se manifestou como se fosse um espírito das trevas. E ele começou a roncar como um porco. E eu falei assim: pô, eu preciso de falar com você, mas eu quero que você desce lá embaixo na sala para a gente conversar. Ele falou assim: eu não consigo, eu não vou descer lá embaixo, falando em inglês. E de repente eu chamei mais 2 pessoas de oração, a gente entrou ali, e ele pegou, desceu lá embaixo. Isso foi no primeiro dia. A gente conversou, falou do amor de Deus para ele, e de repente, meus amados irmãos, aconteceu algo extraordinário. A partir daquele dia ele passou 5 noites sem dormir. Ele levou um choque, e ele falou assim: eu não acreditava no teu Deus, mas você olhou para mim e você falou assim: se tu duvidar, a partir de agora tu ficarás sem dormir, e tu ficarás 5 noites sem dormir. E a partir daquele momento ele ficou 5 noites sem dormir. E a partir daqueles dias ele passou, eu não encontrava ele, nosso horário de serviço era diferente. E a partir daqueles 5 dias ele veio conversar comigo. Aí ele veio falar comigo, falou assim: homem de Deus, me perdoa. E aí ele começou, meus amados irmãos, eu falei: está perdoado em nome de Jesus. Ele começou a fazer umas graças dentro de casa. As nigerianas que morava lá, era moça solteira, e ele começou a encantar com elas, fazendo pirraça, porque o homem era homossexual, mas ele fazia muita pirraça, fazia muitas coisas erradas. E de repente a polícia bateu lá, a guarda, a imigração bateu lá, para tirar eles de lá, porque ele queria matar aquelas mulheres, a facada. Aleluia! Então, meus amados irmãos, não perca o teu tempo, seja pouca as tuas palavras, mas quando for falar, fala como homem de Deus, como autoridade, porque Deus, ele agrada daquele que tem autoridade. Aleluia, glória a Deus. No livro de Provérbios, o sábio Salomão, o mesmo homem, ele vai escrever, Salomão escrevendo, capítulo número 2, aqui está dizendo: filho meu, se aceitar as minhas palavras e guardar contigo no teu coração e a sabedoria, e inclinar o teu coração ao entendimento, e clamar por entendimento e por diligências, alcançarás a tua voz, e como a prata buscar, e com o tesouro escondido se esquadrilhar. Então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento diante de Deus. Aleluia, glória a Deus. E eu falei isso, que essa semana eu tive essa aprovação novamente. Depois o pastor falou, essa semana eu estava lá na casa da minha sogra, nós descendo ali para o rio ali, e ali eu vi aquela areia quente, quente, quente. Os meninos passaram pela areia até correndo, e eu comecei a lembrar desta visão. E quem se manifesta na minha frente novamente? O demônio do Nhonhô, ali no caminho. E ele saiu correndo assim, dançando na minha frente, e ele cavou um buraquinho, que começou a entrar dentro daquele buraquinho, e desceu de ré e foi fazendo aquele redemoinho. E hoje à tarde, nós estávamos testificando, dentro da casa da minha mãe, debaixo de uma árvore ali, testificando. O demônio também passou ali, porque nós estávamos falando de grande peste que tinha passado na casa da minha mãe, de perseguição de pessoas de inveja. Mas Deus é poderoso para tirar toda a inveja e todo qualquer mal, porque Deus nos chamou, não foi para brincar, foi para guerrear. Aleluia! Você que está ouvindo esta palavra, você que está aí na sua casa, sabendo que Deus tem um chamado na tua vida, você como bom pescador, Deus quando lança o anzol, Ele não perde. Quem perde é você. O pescador também pensa que vai perder aquele peixe, mas ele com calma, ele traz, porque ele sabe como adquirir o seu peixe. E eu quero dar a oportunidade ao nosso querido irmão José também. Amém? Deus abençoe. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Quero saudar os irmãos também com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, vou ler aqui uma palavra dizer que se encontra no livro de Apocalipse aqui. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Glória. Os irmãos que quiserem me acompanhar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você, meu irmão, que está ouvindo esta palavra, que está sendo falada através desse aparelho de som nesta noite, essa porta a qual o Senhor Jesus se refere nesta noite aqui,
Não é a porta de uma casa, ele está falando sobre a porta do seu coração. E se você nesta noite está ouvindo esses santos homens de Deus que estão aqui pregando a santa e bendita palavra de Jesus, e abrir o seu coração e deixar Jesus Cristo entrar na sua vida, pode ter certeza que Jesus vai fazer uma obra gloriosa, não só na sua vida e através da família sua. Vai usar a tua vida para que a sua família também tenha direito de entrar pelas mansões celestiais. Sou grato a Deus porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Se nós estamos aqui nesta noite é porque o Senhor nos trouxe. Louvado seja Deus, né? Se passemos mais um dia porque o Senhor nos guardou, nos protegeu, nos livrou de todo mal. Tem nos guardado, não somos merecedores, mas a mão de Deus, a misericórdia de Deus é grande sobre as nossas vidas. E Ele tem cuidado de nós, né? E por isso que eu digo, vale a pena servir a Jesus. As tribulações vêm, que nem já foi falado aqui, as lutas vêm, mas com Jesus no nosso barco nós vencemos. Só não pode deixar Jesus sair do nosso barco, porque se Jesus sair do nosso barco, nós estamos sozinhos. Todos nós que estamos aqui temos os testemunhos para contar do que nós éramos antes, quando estávamos lá no mundo, fazendo tudo que o inimigo gostava, como o nosso irmão aqui, dono da casa aqui, proprietário, falou, né? Vivia lá no mundo, era escravo de Satanás, era assim a nossa vida. Mas a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos e entregamos a nossa vida para Cristo, aí nova criatura nós somos, na pessoa bendita de Jesus, entendeu? E que nem o nosso irmão Maciel falou aqui também. A Bíblia diz que há caminho que aos olhos do homem são bons, mas o final dele é morte. E esse caminho é esse caminho largo que o mundo aí oferece, né? Bebida, droga, prostituição. Jesus diz lá no livro de Mateus também que vinde a mim, todos vós que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando Jesus fala vinde a mim, é quando você está achando que o seu fardo está pesado, Jesus convida você para vir a Ele. E o seu fardo vai se tornar leve. Agora isso só a partir do momento que você levantar suas mãos e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E essa é as minhas palavras, para a glória do nome de Jesus. Já quero também aqui estar agradecendo aos irmãos pela oportunidade e já falando que eu sou grato a Deus por este tempo que o Senhor me permitiu aqui no Iturama. Estou retornando aí, se Deus permitir, que se for da vontade dEle, que tudo nós temos que colocar primeiramente a vontade de Deus na nossa vida, né? Porque sem Deus nada podemos fazer. E já peço aos irmãos que orem por mim, que segunda-feira, se for a vontade permissiva de Deus, estou embarcando ali na rodoviária à tarde, retornando para Alagoas. Muitos dos irmãos perguntam se eu voltaria, eu digo, bom, aí está na vontade de Deus, né? Porque o médico me deu 3 meses que eu estou de recuperação, estou andando nos cultos e tudo assim, porque é o Senhor que está me conduzindo, mas na verdade não era nem para estar em casa, era para estar de repouso. Tem 2 meses que aconteceu isso, o médico me deu mais 3 meses, e eu estou assim por bondade de Deus, porque Ele sabe o desejo que queima no meu coração de eu estar caminhando junto para ouvir a palavra dEle. E isso tem sido gratificante. Deus está fazendo a obra e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. E Deus vai concluir. E desde já quero agradecer aos irmãos, né, que continuam orando por mim. E que Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus, tá? E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus. Sobrou 2 minutos para mim, tá vendo? Coisa boa? Culto bem administrado é assim. Hoje, propositalmente, irmão, eu quis ouvir todos os irmãos. Fazia tempo que a gente não estava aqui, mas sábado eu vou fazer um desafio aqui, é grande o desafio que eu vou fazer aqui agora, irmão. Olha, com chuva ou sem chuva, esse trabalho ele vai continuar, irmão. Porque eu digo, meu Deus, mas vem uma chuva, eu sei que a lama atrapalha e tal, mas olha, irmão, o sacrifício maior que fez foi Jesus por nós, não é verdade? Então, irmãos, eu estava ali pensando e dizendo, meu Deus, quem deu crédito à nossa pregação? Eu estava ouvindo a história, o pastor José Oresvaldo falando, quando os irmãos saíam de Alagoas para ir para o outro lado de Paulo Afonso, andava 40 quilômetros a pé, por conta de uma alma. Então, eu já disse aqui muitas das vezes que não é por vaidade, nós não estamos aqui por vaidade humana, estamos aqui por causa das almas. Porque um dia essa semente vai brotar, né? Essa semente vai brotar e o nome de Jesus é glorificado. Meus irmãos, Deus abençoe o irmão Josevaldo. Foi um prazer muito grande conhecer o irmão na vigília, né? O irmão sempre cooperando aqui com a gente. Deus abençoe. Passe uma boa viagem, viu? Vá debaixo da bênção de Deus, da proteção do Senhor e continue com
contando com as nossas orações. Se de nossa parte alguma coisa foi feita que não agradou o Senhor, me perdoe, porque possa ser que eu não lhe veja mais, né? Aí o Senhor nos perdoa, tá certo? Mas viaja em paz. É assim que tem que ser o crente, né, irmão? Mesmo se não tem feito, né? Mas nós temos que agir como cristão. Vai em paz, meu irmão, vai em paz debaixo da bênção do nosso Deus, e que o Senhor nosso Deus acampe os seus anjos poderosos ao teu redor, e o Senhor faça uma viagem feliz, chegue em paz na casa da sua família, dos seus parentes, e que Deus continue abrindo as portas para a tua vida, e não esqueça de nós. E daqui nós estaremos orando pela tua vida. Quando tiver saudade é só vir para Iturama, e que Deus continue abençoando a cada um de nós. Meus irmãos, sábado haverá culto normal aqui. Eu vou conversar com o presidente, irmão, porque quando tiver os trabalhos assim nos setores, dependendo do lugar, por exemplo, a gente não vai parar esse trabalho aqui não, porque senão nós fica faltando muito e parece que vai dando um desânimo no povo, né? Falta um sábado, outro sábado, outro sábado, então nós vamos conversar com o presidente para esse trabalho aqui não parar. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, 21 horas e 54 minutos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus para a gente encerrar dentro do horário. Muito obrigado a todos. Já quero escalar o pregador. Irmãos, não vou fazer mais cartaz, não vou estar mais publicando em canto nenhum. Pastor, por quê? Porque, irmão, é o seguinte, quem tem compromisso com a obra de Deus, vem com cartaz ou sem cartaz. É assim, não é? Pronto. E a questão do grupo, irmãos, o grupo é assim, às vezes é um áudio pequeno, outro grande, outro menor, e coisa, e vai, aí o celular da gente não aguenta, né? Então, o celular de cada um de nós tem um limite de potência, e ele tem dificuldade. Mas olha, todos os sábados eu estarei aqui anunciando o pregador, amém? Então, sábado que vem, se Deus assim permitir, nosso irmão José Alessandro, ele vai trazer a mensagem oficial. E o pastor Fábio só vai pregar aqui quando Jesus disser, agora é você. Aí eu escalo o meu, né? Glória a Deus. Mas enquanto isso eu gosto de ficar aqui sentado, ouvindo os irmãos. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, por este culto, por este trabalho, Senhor, pela tua palavra, que foi falada, que foi ministrada, que foi proclamada. Muito obrigado, meu Deus, pela vida deste casal, que abriu a porta de sua casa, para que neste lugar, Senhor, fosse pregado o santo evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, continue abençoando todos os moradores deste vilarejo, trazendo paz, saúde, mas sobretudo a bênção da salvação. Deus eterno, guarda a tua igreja, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, amém. A graça do Senhor Jesus, no final, confirme no final, para ganhar tempo. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com essa igreja, hoje e para sempre. Todos dizem? Amém. Culto encerrado. Graças a Deus. O senhor engatou a primeira, mas o senhor engata a primeira, a segunda, daqui a pouco a terceira, e acaba pensando que o carro não vai andar, mas daqui a pouco ele engata uma quarta e fala por ali. Mas você não sabe, você é pai, era pode ser você fala de carro, não você fala por causa, era para ser lá todo mundo, Deus falar. A gente tem que acostumar a se tornar o rei. Aí eu falava muito, porque muita gente com pouca gente, né? Na verdade, que aí fica bom, cara. Na verdade, aí se eu for na outra semana, a voz esticada. Aí trabalha com um rapaz na laboratório. Como é que estica ela? É irmã. Deus abençoe. Boa viagem, viu?